A paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é a pastora Carla Regina e você se encontra no Reverberando Palavra Viva. É a 10ª edição, estamos no 10º livro da Bíblia e se porventura você não acompanhou, não teve acesso aí às edições anteriores, você pode encontrar em uma das nossas redes sociais, Facebook, tanto página quanto perfil, bem como no Instagram e no nosso canal do YouTube, todos eles, por nome PRA Carla Regina. Vai ser um prazer te receber lá. Hoje, segundo Samuel, já vai preparando sua Bíblia, abrindo aí tudo direitinho, e eu quero já orar com você. Vamos orar? Eterno da nossa alma, na tua presença e oração nos colocamos agora. Senhor, com o coração grato pela tua presença no meio de nós, cônscios da nossa necessidade de buscar a tua face e aprender mais da tua palavra. Conduz-nos, Senhor, nesses minutos de meditação acerca das Sagradas Escrituras. Alcança quem precisa ouvir esta palavra, a fim de que o teu nome seja ainda mais glorificado. Te damos honra, glória, louvor e toda adoração. Oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ao livro? 2 Samuel, abra aí a sua Bíblia. Primeiro o nosso panorama, já ministramos acerca de 1 Samuel, considerado o único rolo, 1 e 2 Samuel, enquanto 1 Samuel vai tratar justo sobre essa passagem da teocracia, governo de Deus, para a monarquia, onde um homem, uma figura de um rei se estabelece, é quando nós ministramos e estudamos sobre 3 esferas de relacionamento. Enquanto 1 Samuel vai tratar justo de 3 esferas de relacionamentos principais. O primeiro, entre Eli e Samuel. Depois o segundo, entre Samuel e o primeiro rei de Israel, por nome Saul. E o terceiro, entre o primeiro rei de Israel, Saul, seguido aí do segundo rei, pelo menos o predominante, né? Porque Esbocete, filho de Saul, também reinou, mas em se tratando de toda Israel, Davi é o segundo rei aí instituído segundo o coração de Deus. Hoje, ancoraremos em 2 Samuel, que vai cobrir cerca de 40 anos do reinado de Davi. Quando eu pego esse livro, vem comigo, ele possui 24 capítulos. Num panorama do livro, dividiremos em 2 blocos. Capítulo de número 1 a capítulo de número 10 vai tratar acerca das conquistas de Davi. Mas capítulo 11 até o 24 vai dar conta dos conflitos de Davi. E aqui o Eterno já começa a tratar comigo algo que merece aí uma reflexão. A vida não é só feita de flores. O Eterno poderia ter optado por somente deixar as vitórias e as conquistas de Davi, mas quis tornar claro para nós que se não vigiarmos, esse negócio muda, essa roda gira. Por isso, não se empolgue nos tempos de vitória a ponto de negligenciar a vigilância para não viver os tempos dos conflitos, ou para pelo menos amenizá-los, diminuí-los e impedir que consequências drásticas, como foi no caso de Davi, acometa a tua vida, a tua casa e o teu ministério. Vamos aprender com Davi? Pois bem, o primeiro bloco vai tratar acerca das suas vitórias, das suas conquistas. E a gente já começa, abre a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo de número 1, porque esse livro vai tratar desde a morte de Saul, que foi o primeiro rei de Israel, passa pela coroação de Davi, avança aí para culminar quando Davi queria construir aí um templo para o Senhor e consegue esse lugar, embora a construção vai ser dada aí, a honra da construção ao seu filho Salomão. Mas quando eu olho para o livro, eu já começo aprendendo características de Davi, porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Perceba no capítulo 1, precisamente no versículo 14, o contexto do capítulo 1 é a notícia que vai ser trazida por uma amalequita acerca da morte
de Saul. E quando esse jovem amalequita traz essa notícia, ele procura aí enfeitar como se herói ele fosse por ter aí poupado, é a história que ele vai contar, poupado Saul de prosseguir sofrendo, agonizando as suas últimas horas de vida. Mas ele pensa que vai receber alvíceras, é uma expressão que o próprio Davi utiliza em 2 Samuel 4, versículos número 11, a gente vai passar lá daqui a pouco. Alvícera é uma expressão utilizada, uma interjeição de alegria para uma notícia alegre, um acontecimento feliz, ou também o prêmio que se dá para aquele que traz a boa notícia. Pensava esse jovem que receberia alvíceras pela notícia da morte do rei, por todo infortúnio e perseguição que ele acabou provocando a Davi. Em contrapartida, Davi me ensina uma lição, porque o versículo 14 vai dizer que Davi pergunta a esse jovem: como não temeste tu estender a mão para matares a ungido do Senhor? Meu Deus do céu, eu quero trazer uma palavra de reflexão a você que tenta justificar alguns atos acerca da vida de pessoas que foram ungidas, mas erraram, dizendo, mas ele mereceu. Perceba que quem pediu aqui, pelo menos no contexto, no relato desse jovem, quem pediu foi o próprio Saul. Nós temos outros textos bíblicos que vai dizer que foi o próprio Saul quem fez a si mesmo, mas nesse relato, na história que ele conta, é como se o próprio Saul estivesse pedindo para morrer. E aí o que traz a minha reflexão é o seguinte: não interessa quem está pedindo para morrer, porque tem gente que erra e a sensação é essa, está pedindo para morrer, está pedindo para ser denunciado, está pedindo para ser exposto. Mas quem somos nós? Quem te ou me constituiu como justiceiro de Jeová? Quem foi que nos chamou como terceira pessoa da Trindade, tentando convencer os outros do pecado, da justiça e do juízo? O Eterno tem seus meios de trabalhar. Não se rebele contra a autoridade. Meu Deus do céu. Sim, denuncie. Sim, se porventura foi lhe dado aí a possibilidade de testemunhar, porque você estava lá, testemunho ocular é uma coisa. Agora, a propagação para a morte daquilo que você não conhece de fato é muito perigoso. Então, não se vista de justiceiro de Jeová, não porque eu vou falar, não porque eu vou expor. Você pode provar? Se você pode provar, então você foi agora elevado à condição de testemunha. E aí você fala do que você viu, você fala do que você ouviu. E aí não ficará impune. O profeta Natan levado por Deus até Davi para confrontá-lo na autoridade, na direção de Deus. Isso é legítimo, isso é saudável. A minha preocupação é de uma turma que propaga o que não sabe, de uma turma que se rebela contra a autoridade porque vai na onda e acaba trazendo para si consequências desnecessárias. Entenda bem, a proposta não é omissão, a proposta é vigilância. Quando eu olho para Davi, poderia ter matado Saul, que se insurgia contra ele erroneamente. Só que o erro de Saul não é motivo para um erro de Davi. Não use o erro do outro para justificar o teu erro. O que o Eterno nos convida é uma postura onde nós acreditamos que ele não perde o controle de nada. Segura essa. Deus sabe quem é culpado e quem é inocente nessa história. Não vai passar desapercebido. Quando você se mete sem a aquiescência de Deus, é como se você dissesse: Deus não vai resolver, então resolvo. Deus não vai fazer, então eu faço. Cuidado, do jeito de Deus é melhor. Deus sabe como abater Nabucodonosor, Deus sabe como abater Saul, Deus sabe como abater até Davi. Então descansa teu coração. Ele ainda é o dono da obra. Davi lamenta a postura do jovem que pensava que era bonito bater de frente com autoridade. Cuidado, jovem. Tu começou ontem e já quer sentar na janela. Cuidado. Você consegue entender isso? Tem provas
Deus traz a você para que você faça o que é necessário. Agora não tem prova, Deus não mandou você fazer, é o disse-me disse, fiquei sabendo, tá sabendo da última, olha só, e quer esculachar, quer fazer, quer acontecer, baseado em axiologia. Você consegue entender isso? Davi me ensina, lamente sim pela morte de referências, lamente sim, chore sim, oh meu Deus do céu, avança comigo, eu quero corroborar o que vos digo, avança para o capítulo de número 4, mas vamos aqui em ordem cronológica. No capítulo 1, ele recebe a notícia da morte de Saul, e não só de Saul, mas também de Jonatas, e aí se tem pranto, oh meu Deus do céu. O capítulo de número 1, olha o versículo 23, Saul e Jonatas, tão amados, gente. Falar de Jonatas, ok, mas falar de Saul, eu amo a postura de Davi, que não é uma postura ressentida. Ele entende que tudo que ele passou, mesmo dentro da perseguição da liderança de Saul, contribuiu, corroborou para que ele pudesse crescer, para que ele pudesse avançar. Até porque, gente, vamos combinar, se quem ungiu Davi foi Deus, por que permitiu que Saul perseguisse ele? Por que Deus não matou Saul para Davi reinar? Ora, porque Saul é campo de treinamento para fazer Davi crescer. Ah, Davi, se tu se rebela, se tu já fica querendo bater de frente, se tu não aprende princípios inegociáveis, e princípios inegociáveis é respeito à autoridade. Eu não estou falando em nome de Jesus, eu vou estar sempre aqui ratificando isso. Eu não estou falando que você deve ser conivente com o pecado de ninguém. O que eu estou lhe dizendo é prudência, cuidado para não estar tomando lugar que é de Deus nesse tratamento, nessa denúncia, nessa exposição do ego alheio. Você consegue entender? Exposições que às vezes traz mais escândalo do que libertação. Então, quando Deus institui alguém, como foi com o profeta Natan, perceba, Deus não deixa em oculto, mas ele tem pessoas que ele separa para denúncia. Que ele separa. E que pessoas são essas? Se ele não revela, são pessoas que foram testemunhas oculares, pessoas que Deus investiu de autoridade para fazê-lo. E aí a gente avança. Depois da morte de Saul, agora Davi é colocado como rei, não sobre toda Israel, mas somente sobre Judá, lá em Hebron. Haja visto que Esbocete, filho de Saul, também é feito agora rei, só que em Israel. E aqui reside uma outra lição. Se o que Deus te prometeu foi toda Israel, descansa o teu coração. Eu amo isso aqui em Davi. Davi não é precipitado, como muitos da nossa geração acaba sendo. Deus prometeu e se quer ajudar Deus a ser Deus. Você não precisa disso. Você não vê o Davi indo lá bater na porta de Esbocete dizendo, não, Deus me ungiu. Não, é comigo o negócio. Não, não é você. Para de graça. O Deus que prometeu é o Deus que faz acontecer na hora certa. Se a porção da vez é Judá, fica com Judá. Faça o melhor em Judá. Faça o melhor que você pode com aquilo que Deus te deu. Porque se Deus te prometeu toda Israel, é Ele que trata, é Ele que faz, é Ele que milita, é Ele que trabalha. Não precisa se rebelar contra ninguém. Nem sobre você, que é o caso de Saul com relação a Davi, nem sobre você, que é o caso de Esbocete, haja vista que não tinha tido a ele uma palavra revelada da parte de Deus de que ele reinaria. Quando eu olho para esse contexto, Israel está estreando agora em monarquia. E por mais que para o homem a ordem natural seja hereditariedade, ou seja, pai morreu, filho reina, a lógica de Deus é diferente. Rebarralassúbia. Igreja não é império para ser herança para ninguém, mas se Deus chamou, Ele confirma. Consegue entender isso? Davi sabe o seu lugar. Não vou discutir com o filho do rei. Se o rei dos reis me chamou para reinar, então Ele que me coloque na cadeira. Coisa linda! Davi fica ali, reinando em Hebron. O texto prossegue, acompanha comigo, desfolha a tua Bíblia. Oh meu Deus, os filhos de Davi nascem em Hebron. Ele começa ali a crescer em Hebron, até que agora os capitães que eram de Saul decidem matar Esbocete, filho de Saul.
na sua própria cama, como se bonito fosse, degola, arranca a cabeça, quer levar isso para Davi, uma vez mais esperando alviçarás. Pastora, que expressão é essa que a senhora usa? Dependendo da versão da sua Bíblia, vem comigo. Segundo Samuel, capítulo 4, versículo 11. Quando eles trazem, versículo 10 e 11, tá? Tá no versículo 10 a expressão. Quando eles trazem ali para Davi, oh meu Deus, como se fosse ali um prêmio, um consolo, pensando que Davi ia ficar feliz. Olha o que o texto diz que Davi responde para eles. Vai dizer a ele: vive o Senhor, eu estou no 9, parte final. Vive o Senhor que remiu a minha alma de toda angústia. Olha o 10. Pois se aquele que me trouxe novas, dizendo, ele está falando sobre a Amalequita lá do capítulo 1, eis que Saul morto é, parecendo-lhe, porém, a seus olhos, que era como quem trazia boas novas, eu logo lancei mão dele e o matei em Ziglag, cuidando ele que eu por isso lhe desse alvíceras. Ou seja, ele trouxe a notícia de Saul, pensando que eu me alegraria, que daria a ele um prêmio, uma recompensa pelo que ele pensava ser boa nova para mim, porque quem é ungido de Deus não se alegra com a morte de ninguém. Quem é, oh meu Deus, ungido de Deus, não se alegra com a morte de quem poderia, oh meu Deus, ter sido alcançado pelo Eterno. Se porventura, inclusive, essa pessoa morreu sem ter a oportunidade de se arrepender. E aí, quando eu olho para esse contexto, ainda mais sendo ungido pelo Senhor. E aqui era a cerne do que Davi queria dizer, como ele se alegraria com a morte de alguém que foi ungido por Deus, mesmo que essa pessoa tenha se desviado no caminho. Você consegue entender o que quero dizer? Não nutra dentro de você a alegria pela morte de alguém que foi ungido por Deus. Oh, eu tenho um tema que Deus me deu de mensagem, é sobrevivendo aonde os valentes caíram. Quando eu olho para valentes como Saul, que foi chamado por Deus, eu quero analisar e perceber aonde ele caiu para que eu não cometa o mesmo erro. Davi começa bem, e aí ele vai dizer para esses que trouxeram a cabeça de Esbocete, que trouxeram para ele como se fosse uma recompensa ou coisa boa. Olha o que ele vai dizer. Versículo 11, capítulo 4. Quanto mais a ímpios homens, que mataram um homem justo em sua casa, sobre a sua cama, agora, pois, não requereria eu o seu sangue de vossas mãos e não exterminaria da terra? Davi está dizendo, não, vocês estão equivocados comigo. Qualquer outro se alegraria, oh meu Deus, pelo fato de ter morrido Saul. Eu não. Pelo fato de ter morrido Esbocete. Eu não. Eu quero convidar você para fazer parte da turma que não se alegra, oh Deus, com a morte de um ungido, no sentido não só físico, mas também principalmente em âmbito espiritual. Alguém caiu, tá sabendo? Fulano que pregava caiu, tá sabendo? Beltrano que fazia caiu, tá sabendo? Não se alegre com isso. Não compartilhe isso. Sabe por quê? O mundo dá volta. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Misericórdia quero, com misericórdia ajo. E isso que Davi está fazendo, agindo com misericórdia. Não vou me alegrar, não vou celebrar a morte de alguém que era justo. Ou de alguém que foi ungido por Deus, mesmo que ele tenha se desviado depois. Pois bem, caminhamos aí para o final. Vem comigo, a gente já está caminhando. É quando agora no capítulo 5, Davi vai ser ungido rei de todo Israel. E uma vez que é ungido rei de todo Israel, no capítulo 6 ele quer trazer a arca para Jerusalém. A arca se encontrava na casa de Abinadab, cujos filhos eram Aiô e Uzá. A forma de transportar a arca, você já conhece o contexto, fora feita de maneira indevida. Então, sacudida ali pelos bois na carroça, quando ela vai cair, Uzá pensa que está ajudando Deus a ser Deus para salvar a arca, estendendo a mão dela quando ele não deveria. Não era uma atribuição dele fazê-lo. E aqui eu tenho um alerta para você. A arca ficou na casa de Abinadab. E aí, Aiô e Uzá, fico eu pensando, conviviam com a arca constantemente. Cuidado com a convivência com a arca a ponto de pensar que pode negligenciar a reverência com a arca.
Ô, Jesus, ajuda a gente. Arca, representatividade da presença. Não me interessa a tua convivência com a presença. Se porventura você negligencia a reverência. Ai, 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 ai. Eu fico imaginando, imagina comigo, passeia. Eles tomavam café, a arca estava lá. Eles almoçavam, a arca estava lá. E era tanto tempo, a arca estava lá. E começa a se acostumar com a arca. E começa a conviver com a arca. E pensa que a reverência pode ser negligenciada. Não, eu conheço a arca. Não, tranquilo. Não, deixa. Deus entende. Não, Deus sabe. Para de graça. Não negligencia a reverência com a presença. Gente que só porque foi criado no evangelho, só porque tem algum ofício, só porque tem algum título eclesiástico, só porque prega bem, só porque canta bem, só porque agendas abertas, agenda assim, agenda assada, eu prego todo dia. Não banalize a presença. O fato de você ter feito algo errado e só porque pregou e a glória caiu não significa que Deus esteja aprovando não, hein? Vai dar ruim, hein, Zá? Aqui, silêncio de Deus não é aprovação para aquilo que de errado fazemos. Silêncio de Deus é misericórdia para ver se a gente toma vergonha na cara e acorda para parar de banalizar aquilo que é santo. Ebarrai, quiébia. Labaraçúbia. Não me interessa o quanto você está bombando na terra. Se está banalizando a presença, vai dar ruim, hein? Deus não se deixa escarnecer. Vai chegar uma hora onde você menos imagina que ajuste de conta vai acontecer. E o temor vem sobre Israel, porque sempre vem temor. Não há nada em oculto que não seja revelado. Você entende isso? Não há nenhum ato promíscuo, impuro, que fique sem resposta. Ébia, rai, calabaracébia. Agora não querem arca, não. A arca vai para casa de Obed-edom. Que sai quando eu prego você diga, meu Deus, misericórdia, que é isso? Que Deus é só juiz? Não, porque para quem respeita a presença tem honra. Prova, pastora, vem comigo, 2 Samuel, capítulo 6, olha o versículo 11 e 12. Versículo 11 e 12 vai dizer que a arca ficou na casa de Obed-edom, o gitita, 3 meses. Em 3 meses, Deus abençoou a casa de Obed-edom. Rebaracébia. Você vai ter da arca o que você dá a ela. Se você dá reverência, você vai colher bênção. Mas se falta reverência, não tem como. Tem como. Chega uma hora que a conta chega. Obed-edom cuidou, zelou. Aí avisaram Davi que a arca, oh meu Deus. Aqui, gente. Alguém diz, quando um juízo vem, Deus é mau. O que é isso? Tu só pega quando vem a consequência do ato? E toda a bondade do Deus da misericórdia, enquanto errado se fazia, e ele dava-se tempo para o arrependimento. Capítulo 6 é tremendo, porque mostra o Deus que é juiz, que é disciplinador, mas também mostra o Deus que é misericordioso, que é abençoador. Qual é a diferença de um lado para o outro? A forma como você trata a presença. A forma como você trata a presença determina a resposta que você terá dela. Para Obed-edom, benção. Pouco tempo, benção, reverência, eita, a ele honra, a ele glória, a ele louvor, a ele adoração. A presença traz muitas coisas, eu destaco 3 coisas que a presença traz dentro desse texto. Versículo 15, olha o que a Bíblia diz. Assim subindo levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo. E ao som das trombetas, versículo 15, sabe que a presença traz muita coisa, mas dentre as tais, já falei que traz bênção como trouxe para a casa de Obed-edom, mas também traz juízo, traz disciplina, traz consequência, como foi com a vida de Uzá. Mas outra coisa que a arca traz, aqui júbilo, alegria. Eu ouço pessoas me dizerem, amo esse testemunho, pastora, a senhora enquanto prega,
Se percebe que a senhora ama o que está fazendo, a presença de Deus alegra a minha alma. A presença de Deus me deixa regozijante. Não importa o que tenha acontecido, a presença de Deus... Ô, meu irmão, não estou dizendo que eu não tenho um momento de tristeza, não. Mas a alegria do Senhor é a nossa força, já dizia Neemias. Segunda coisa, ou melhor, mais coisas, porque eu já falei que traz consequência, traz bênção, mas traz alegria. Então, olha, uma que parece negativa, outra que é totalmente positiva. Agora eu vou para uma outra que parece negativa. A Bíblia vai dizer no versículo 16, e eu estou no capítulo 6 de 2 Samuel. A Bíblia vai dizer, e sucedeu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela, vendo ao rei Davi que ia bailando, saltando diante do Senhor, desprezou o seu coração. A presença também traz oposição. Tá preparado para isso? A presença traz oposição. É gente que estiver alegre não consegue entender a alegria que se sente e despreza, e julga, e se opõe, e fala mal. Ah, querido, você vai ter que decidir quem é que te norteia. Se é a presença do alto ou opinião de baixo. Eu preciso terminar. Aqui, ó, mais uma coisa que a presença traz, sabe o que é? Versículo 17, 2 Samuel 6, ó. Introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar na tenda que Davi lhe armara. Ofereceu Davi holocaustos, ofertas pacíficas perante ao Senhor. Sabe o que significa? A presença, ela produz, ela gera gratidão. Ah, eu sou grata pela presença. Oh, meu Deus, não interessa aquilo. Muitas das vezes as pessoas acabam colocando uma lista de impossibilidades. Eu prefiro glorificar a Deus pela lista das possibilidades. Quando você reclama do que você não tem, significa que não valoriza o que já chegou. E posso ampliar? Quem não sabe o que está esperando, quando chega, não disseca-lhe que chegou. Lembra do paralítico de Betesda? Quero ser curado, quero ser curado, quero ser curado. Aí a presença chega perto e pergunta: o que você quer? O que está acontecendo? Olha o diálogo. E aí ele vai dizer: ah, senhor, o problema é o seguinte. Ele vai dizer assim: ou não, porque nem discerne. Porque quem não sabe o que está esperando não discerne quando chega. Aí Jesus está conversando com ele. O dono da cura está do lado dele, ele está reclamando. É porque ninguém me coloca lá. É porque o anjo vem agitar água. E quando eu vou, já vem outro antes de mim, senhor, e não dá tempo. 37 anos vivendo essa angústia. A presença está lá e ele não reconhece. Lembra dos 2 discípulos no caminho de Emaús? Mesmo que o Eterno lhe tenha de alguma forma coberto os seus olhos, não tocou no coração. Quando Jesus se revela a eles, o Cristo ressurreto, tu lembra do texto? Eles diziam entre si, logo depois que ele parte o pão e eles o reconhecem, e depois já não se encontra mais no meio deles, eles vão dizer entre si: como? Nosso coração não ardia enquanto ele falava. Ebarai que ébia. A presença, a presença traz consequência, traz, mas a presença também traz bênção, depende de como você a trata. A presença traz alegria, isso nos fortalece, mas a presença também traz oposição, e você vai ter que aprender a administrar, porque a presença traz-nos gratidão. É sacrifício de louvor. Vamos caminhar pro final? Pois bem, aí é quando a gente vai encontrar caminhando Davi, reinando, manuseia a Bíblia, toca nela. Aí Davi quer edificar um templo para o Senhor. Vem as muitas vitórias de Davi sobre várias nações no capítulo 8. No capítulo 9 é quando Davi, olha que coisa linda, versículo 1. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas. A bondade de Davi, ela é
meu Deus, sine qua non. Ele quer saber se há alguém da casa de quem já faleceu, mas que ele ainda pudesse usar de benignidade. Ai, gente, segundo o coração de Deus. E aí se encontra Mefibosete, embora, meu Deus, com necessidades especiais, embora, como se diz numa expressão machula, aleijado, mas aqui, ó, ainda era filho do rei, estava em Lodebar. E é aqui que eu quero que você entenda e já caminhe para o final. Não importa onde você se encontra, qual é a tua Lodebar, o rei manda te chamar. Tu ainda é herdeiro do rei, tu ainda é filho do rei. Volta para casa do rei, porque tem história nova para você. É dentro desse contexto que no capítulo de número 10 nós encerramos. Mefibosete é honrado e as marcas e lições positivas que aprendemos com Davi, elas simplesmente ficam guardadas em nós como um memorial. Podia terminar por aqui que já estava bom, mas aí Deus me ensina, Carla, não sou Deus que vivo de aparência, sou Deus que forjo, que trabalho, que milito na essência. E é por isso que vem o segundo bloco, e é nele que a gente vai terminar. Capítulo 11 a 24 agora entra nos conflitos de Davi, entra nos fracassos de Davi. E esse bloco é inaugurado pelo capítulo 11, tão emblemático. O texto diz que no tempo que os reis saíam, Davi ficava. Quizá você anda vivendo esse tempo. Um tempo que Deus te falou, vá para a guerra. Mas você quer ficar passeando no pátio do palácio. É pecado, pastora Carla? Só que não. Em contrapartida, deixar de estar em lugares que Deus mandou você ficar abrirão portas de legalidade, que se você estivesse no lugar que Deus mandou você ficar, elas não teriam sido abertas. Quero tornar claro que digo, é pecado o Facebook o dia inteiro, é pecado o WhatsApp o dia inteiro, é pecado o Netflix o dia inteiro, não posso dizer que seja pecado isso, mas estar em lugares como esses predominantemente fará com que portas de legalidade sejam abertas, que se você estivesse no lugar do crescimento, da bênção, da busca, elas não teriam sido abertas. Consegue entender isso? E eu quero te perguntar em que lugar você se encontra hoje. Porque aqui é o ponto nefrálgico, aqui é o ponto de partida para tudo começar a dar errado. E quizá você se encontre justo nesse ponto. O ponto do passeio, do pátio do palácio, que já te fez ver, contemplar e se atrair por algumas portas de legalidade para o adversário agir na tua vida. Sim, eu sei que o inimigo age na ilegalidade, mas tem gente que abre a porta e dá a ele a chave para fazer arruaça no ambiente. Davi vê aquela mulher, manda chamar, Rebacébia, engravida, tenta esconder, tu conhece a história, manda chamar o marido, oh meu Deus, Urias, quando ele chega lá, ele tenta fazer com que ele entre a sua mulher, mas agora Davi é confrontado pela lealdade que um dia ele teve, mas um passeio, um ócio fez com que ele negligenciasse. Urias vai dizer, vou não, meus amigos estão na guerra, eu não vou adentrar a minha mulher enquanto o exército que eu faço parte está na guerra. Davi agora tenta arrumar um jeito, manda um recado para o capitão do seu exército, coloca na linha de frente, morreu, Urias. E uma vez que ele morre, agora Davi não é só mais um adúltero, mas se torna também um homicida, porque foi ele o mandante do assassinato. Que queda foi essa, gente? Um piscar de olhos, num olhar de janela. Eu vim aqui para te dizer que não de repente que o adversário, Rebarrai, te tira de um homem segundo o coração de Deus para adúltero e homicida. Por isso, uma vez mais te digo, vigia na terra dos vivos. Não brinca com isso não, homem. Mulher, tu não
sai, não brinca não, não brinca não, não brinca não. É numa conversa, é numa troca de olhar, é numa amizade colorida, é num de repente. Foge, escapa-te pela tua própria vida. Deus me trouxe aqui, te trouxe aqui para esse vídeo para te dizer: desperta, acorda, foge, corre. É melhor estar na guerra com Deus do que passeando num pátio do palácio sem Ele. Quando eu olho para esse contexto, quando ele morre, ele casa com a mulher como um benfeitor. Queria alvíceras, tal qual a Malequita do capítulo 1. Meu Deus, vai. Cuidado para tu não reproduzir atos que você mesmo condenou. Ai, cuidado para tu não ser a próxima capa de revista, a mesma que você propagou. Ai, que ébia. Cuidado para a queda que você propagou, a próxima não ser a tua. Agora Davi quer alvíceras. Morreu um amigo, que amigo legal. Morreu o pai da criança, ele está assumindo a criança. Ai, Davi, o que tu não sabe é que tem o Deus que tem olhos como chama de fogo e tudo vê. Silêncio dele não é aprovação para essa pouca vergonha. O dia do ajuste de conta tá chegando, rebarrai. E ora, clama para que o ajuste seja na terra, porque aí dá tempo da salvação. Porque se morrer desse jeito vai dar ruim. Glória a Deus pela vida do profeta Natan. Quero me fazer como tal para a tua vida hoje. Aqui eu encerro. Profeta Natan foi lá. Davi tem autoridade? Tem, mas na direção de Deus eu vou. Você entende a diferença? Quando eu vou para o confronto na direção de Deus, tem resgate. Quando eu vou para o confronto contra a autoridade fora da direção de Deus, vira rebelião. Ebarrai, quiébia. Se Deus mandou, vai, meu filho. Deus não mandou, então ora, clama, intercede. Rebarrai. Intercede, porque Deus tem seus meios de trabalhar e resgatar quem está no erro. Lá vai Natan, confronta ele. E ele está tão cego que na história que Natan conta, ele quer ser justo com o pecado do outro, mas com o seu está oculto. Porque assim é fácil. É cômodo falar do pecado alheio quando o teu está oculto. Rebarrai, rébia. Pena de morte. Assassino, mata. Mas e tu que mata com a língua faz o que contigo? Davi. Eu louvo a Deus porque Davi falou: pequei. Chega de fingir. Pequei, Senhor. Errei, Senhor. É esse meu convite para você hoje. Comanda a tua vida. Você quer continuar do jeito que você está vivendo pela aparência? Hoje decide que é tempo de resgatar a essência. Ela tá aí. Ela tá aí, rebarrai. Ela tá aí, dá tempo. Dá tempo de mudar esse cativeiro, dá tempo. Dá tempo de você se posicionar diferente. Eu quero orar por você agora. Por você que ouviu essa palavra e tá dizendo: chega. Pastor, eu tô olhando pra janela. Pastor, eu tô quase consumindo. Pastora, já fui, já caí. Há tempo de voltar. A pergunta é: você quer? Porque se Deus te trouxe para esse vídeo aqui, essa é a tua situação, entenda isso como porta de misericórdia, a porta da graça, a porta do convite. Vinde a mim. Quem confessa e deixa ainda alcança misericórdia. Porque se no tempo da lei, meu Deus, Antigo Testamento, o profeta Natan chegou, embora tenha tido consequências do ato, mas a confissão teve. Imagina na graça, tem uma porta da graça aberta para você. Por isso eu te convido, arrepende-te. Entrega a tua vida para Jesus. Pastora, mas eu já entreguei um dia. Se perdeu, volta para Jesus hoje. Pergunta é essa: você quer? Se você quer, a ferramenta que a gente tem é digite aí: eu quero. Se você quer, a ferramenta que a gente tem é acena aí.
Se você quer, faz o seguinte, dobra o joelho aí onde você estiver, você que decide. Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero clamar pela tua vida nesse momento. Vamos clamar. Pastor Edson, meu esposo, vai levantar a voz em oração. Você nem precisa vê-lo, mas ele vai clamar por você nessa hora. Você que está assistindo esse vídeo, não importa que ano, que tempo, que dia, mas se Deus te trouxe aqui é porque tem novo tempo para você. Ele é o Deus da misericórdia. Ora, Pastor Edson. Deus eterno, Pai querido, Levantou exaltado e glorificado seja o teu nome. Graças te damos, ó Deus, por esses minutos na tua presença de filmagem. Espírito Santo, Senhor, visita teus filhos neste momento. Ajuda os teus servos, ó Pai. Desperta, Senhor. Vai dando sabedoria, vai dando entendimento, discernimento. Pai, ó Deus querido, tu tem olhos como chama de fogo. Tu é o Deus que tudo vê, ó Pai. Em nome de Jesus, visita os teus filhos nesta situação. Visita os teus servos, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, ó Deus querido, tem situações, ó Deus, que só o Senhor sabe, ó Pai, como agir. Então ajuda o teu filho nesta situação. Ajuda o teu servo, ó Pai, a lidar, Senhor, com este caos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Vai dando sabedoria, enche ele de sabedoria na forma de falar, na forma de agir. Espírito Santo, que o Senhor venha fazer, Senhor, maravilha no meio do teu povo e que o teu nome venha ser glorificado e exaltado em nome de Jesus. Amém. Ô, Glória! Eita! Ó, beijo pra você. Tem novo tempo de Deus pra tua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. E se você tiver de compartilhar essa mensagem, marque-nos lá, vai ser um prazer reproduzir, né? Vai ser um prazer repostar. E com a nossa hashtag reverberando palavra viva. Receba a vida da parte de Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Fica na paz.